Graça e paz, bom dia. Bom dia. Bom dia, Vânia, te amo, amiga. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, pastor Charles. Obrigada, viu? Continue em oração aí por mim, viu? Graça e paz, meninas. Mércia, linda, Gi. Deus abençoe, viu? Por toda intercessão. Continua orando por mim, amiga. Bom dia. Graça e paz. Gente, manda pros amigos, pros familiares, para aquelas pessoas que você se importa, que você ama, que você quer que realmente a palavra do Senhor chegue. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã, não só para mim, porque para mim foi muito pontual, mas eu espero que pro coração de todos vocês também se achegue. Amém? Vamos mandar para mais algumas pessoas aqui. Vamos mandar. Bom dia, amanhã com Deus, mais uma vez. O Senhor sabe, né, de todas as coisas. Os planos da gente são completamente diferentes, né? Aquilo que o Pai tem pra nós nem passa pela nossa cabeça o tamanho, né, do plano que Ele tem pra cada um de nós. Manhã com Deus veio de uma maneira muito surpreendente na minha vida e, né, aquilo que o Senhor tem pra nós hoje vai revelar muita coisa a mim, né, que o Senhor tem me mostrado, né, tem me indicado, né, e eu creio, eu peço muito a Deus que Ele fale com vocês, com cada um de vocês. Então mandem para quem vocês quiserem e que o Senhor fale com cada um de nós nessa manhã. Amém? Deus abençoe, pastora.
Tiara, bom dia. Vamos esperar mais alguns minutinhos, ver se entra mais alguém. O som tá bom, gente? Dá um ok pra mim, por favor. Tá dando pra entender? Glória a Deus. Bom dia, Jéssica. Seja muito bem-vinda, amiga. Andréia, tudo bem? Bom dia, graça e paz. Bom dia, Angélica, tudo bem? Graça e paz, minha querida. Deus abençoe, viu? Amém, queridos? Vamos orar, né? E em nome de Jesus, mais pessoas serão alcançadas, né? Nessa manhã. Deus abençoe. Neste momento onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, né? Abre o seu coração neste momento para que nós possamos, né, entender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Pode se ligar, amor. Deus abençoe. O marido tá de DJ hoje. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença eu me coloco mais uma vez, Deus, para glorificar, agradecer e engrandecer o teu nome, Senhor. Senhor, que neste momento, Deus, do meu ser, da minha mente, dos meus lábios, dos meus ouvidos, do meu coração, Senhor, seja falado aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para indicar para cada um de nós, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Deus, pois falar de Ti, Senhor, é um prazer, é uma realização, Senhor Jesus. Neste momento, Senhor, toque em corações, Deus, e abre os nossos ouvidos, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor Jesus, e pregar mais de Ti e viver aquilo que o Senhor tem nos falado, Deus. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, e continua conosco, Deus, para que nós possamos, Senhor, viver a Tua palavra, Senhor, e a cada dia, Deus, ser gratos a Ti, pois viver realmente a Tua graça é o nosso foco, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Deus. Amém, Jesus. Bom dia, gente, graça e paz. Gente, já vou pedir perdão se eu gaguejar, se eu falar alguma palavra errada. Realmente é a live, né? Essa exposição para mim é novidade, mas eu creio que Deus tem muito para fazer através da minha vida e eu tô levando isso como um aprendizado realmente maravilhoso. Porque passar para alguém aquilo que o Senhor fala conosco é lindo e você acompanhar as pessoas falando é maravilhoso, mas você realmente compartilhar aquilo que o Senhor fala com você realmente é uma realização. Bom dia, irmão Luiz. Cida, maravilhosa, Deus abençoe, minha amiga. Fica ligadinha aí, tá bom? Deus tem muito para falar com a gente. Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, por favor. Vamos desenvolver um pouquinho sobre a vida de Jonas, né? E eu não sei se vocês se atentaram ao tema. O tema de hoje é Isso Não Vai Me Parar. Amém? É uma coisa que eu tenho vivido muito fortemente na minha vida. Realmente, muitas coisas às vezes querem nos parar, né? E por muitas das vezes a gente deixa, né? A gente permite, né, que essas coisas parem a gente. Mas eu tenho certeza que Deus tem muito para falar conosco, como falou comigo, tem falado comigo. Amém?
Nós vamos ler do capítulo 1 mesmo, do versículo 1 ao versículo 3 agora, tá bom? Mas mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos folhear mais alguns versículos, né? Pra gente conseguir entender aquilo que o Senhor tem pra nós, amém? Então, livro de Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, amém? A palavra do Senhor diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Queridos, mantenha a Bíblia aberta, tá bom? Realmente, o que aconteceu na vida de Jonas foi um acontecimento muito incrível, né? Porque nós sabemos, né, pela palavra do Senhor, que Jonas era um profeta. Jonas já falava, né, do Senhor, ele já falava de Cristo. Então, ele ter realmente fugido do Senhor foi uma reação, né, ao que acontecia. Nínive era uma cidade que era inimiga dos israelitas, né? Era um povo pagão, era um povo que não adorava o Senhor, era um povo que realmente o pecado que ali havia chegou às narinas do Senhor, né? E isso realmente trouxe a Jonas essa missão que o Senhor propôs a ele. Mas às vezes pode ser que naquele momento, por revolta, por medo, por algum motivo realmente, a vida de Jonas foi dirigida para um outro lugar, né? Quando se fala em dirigir, né, é guiar, controlar, direcionar. E naquele momento Deus estava falando com Jonas, entregando para ele uma missão, uma direção do que fazer para um povo que realmente o Senhor se importava. E Jonas, na sua talvez simplicidade ou na sua reação humana, né? Que a reação humana realmente ela é diferente daquilo que o Senhor quer. E ele foi completamente ao contrário, né? Ele desceu e ele foi para Tarsis. Ele queria ir para Tarsis, ele queria fugir daquilo que o Senhor tinha entregado para ele, sem realmente se importar com o plano que o Senhor tinha para aquela cidade, né? Nesse exato momento a gente pode estar sendo guiado por isso, né? Por alguma urgência, por alguma circunstância, uma lembrança dolorosa, um trauma, né? Um medo. Emoções realmente dirigem a gente, né? Muitas vezes a gente acaba desviando a nossa direção, o nosso foco, o nosso lugar para um lugar que é completamente ao contrário daquilo que Deus quer para nós, né? O nosso íntimo muitas vezes ele derrapa nisso, porque o motivo, né, para ser parado, para parar, para não deixar que aquilo que o Senhor tem para nossa vida aconteça, e nós, né, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, nos nossos deslizes, realmente não vivendo aquilo que o Senhor diz, para confiarmos nele, para entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós vamos para uma direção errada, né? Um dos motivos, né, de nós fugirmos daquilo que o Senhor tem para nós nos escondermos às vezes naquilo que o Senhor tem falado claramente, derramado sobre a nossa vida, a culpa, né? A culpa, ela muitas vezes ela faz com que a gente fuja daquilo que o Senhor tem para nós. A culpa, ela gera remorso, a culpa, ela gera vergonha, né? E a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos liberar perdão, nos perdoar, porque aquilo que o Senhor tem para nós é envolvido nisso. Se Ele nos perdoa, a palavra diz diversas vezes que Ele
a partir do momento que a gente se arrepende, de que a gente realmente se entrega diante dele, a gente assume realmente que errou, que pecou contra ele, contra a palavra dele, ele vem com o refrigério dele, e o perdão que vem dele é muito maior do que o que a gente faz. Porque nós somos falhos, né? Nós somos recorrentes ao erro todos os dias, né? E as lembranças podem trazer culpa, e tudo que acontece na vida da gente faz com que a gente sustente realmente esse sentimento de culpa. Tudo que aconteceu no passado, tudo que às vezes pode ter acontecido, a culpa traz pra gente isso. Às vezes a gente se pune, a gente se sabota, né? A gente realmente, por culpa, por esse sentimento, a gente não acredita que a gente pode ter um sucesso em alguma coisa. Pode ser na vida profissional, na vida financeira, na vida conjugal, na vida ministerial, na vida espiritual. Tudo isso que envolve, muitas vezes a gente mesmo se sabota. Isso muitas vezes aconteceu comigo. De não realmente enxergar que Deus podia fazer na minha vida e através da minha vida, né? E isso remoendo dentro do meu coração e fazendo com que eu me auto-sabotasse. Que eu não entendesse aquilo que o Senhor tem para mim. Em Gênesis, no capítulo 4, fala de Caim e Abel, né? Fala sobre o sacrifício, né? Aquilo que eles entregaram ao Senhor. Que o Senhor queria o de melhor, né? E Abel trouxe o que ele tinha de melhor. E Caim não. Ele não confiou naquilo que o Senhor tinha para ele. E ele fez de qualquer jeito. E digamos que assim, o fim daquilo foi realmente a inveja, tudo aquilo que o Senhor estava demonstrando para Abel e para Caim não, e ele não enxergava que ele realmente estava errado naquilo que ele tinha feito. E aconteceu da morte de Abel. E Caim realmente, tendo um relacionamento com Deus, ele ainda acreditou que ele podia esconder de Deus a culpa que ele tinha. E isso fez com que ele se afastasse do Senhor. Ele tinha tudo ali para ter um relacionamento com Deus e continuar sendo abençoado por Ele e visto por Ele e guardado por Ele. Mas ele escolheu um caminho diferente e a culpa que trouxe sobre a vida dele aquilo o afastou da presença do Senhor para o resto da vida dele, né? Nós podemos hoje ser um produto do nosso passado, né? Mas ele não nos aprisiona. Nós não precisamos ficar presos naquilo que nós fizemos no nosso passado. O aprendizado que a gente pode ter com aquilo nos traz para um nível muito maior. Mas tudo isso vem de encontro com o arrependimento. Aquilo que realmente nós possamos entender que Deus quer para a nossa vida. E a culpa muitas vezes não nos deixa enxergar isso. Independente de como foi o nosso passado e como foi o meu passado, como foi o passado de cada um de vocês, o Senhor, Ele é um Deus que Ele é o Deus de maravilhas. E para o nosso futuro, Ele tem muito mais. O Deus, Ele é especialista em dar às pessoas um novo começo, em dar a nós um novo começo, em refazer, né, as nossas vidas. Se vocês puderem abrir agora em Salmos, capítulo 32, versículo 1, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. A palavra diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Entender isso, por que a gente retribui, por que a gente planta isso sobre a vida da gente, a culpa? Se a palavra diz que os nossos pecados serão apagados desde que o Senhor nos perdoe. E para Ele nos perdoar, basta a gente se arrepender. Basta realmente a gente entregar na mão dele tudo isso que a gente fez. Ele sabe de tudo que a gente fez, ele sabe de tudo que aconteceu no nosso passado. Mas ele quer que nós cheguemos a ele, nós contemos para ele, nós realmente confiemos nele que a gente precisa do perdão dele. Né? E a palavra diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa
e em quem não há hipocrisia, né? A palavra diz que Ele nos perdoa, Ele nos dá um novo futuro, Ele perdoa e apaga todo o nosso passado. Por que que a gente não consegue se perdoar? Por que que a gente não consegue liberar perdão, né? Então, assim, a culpa muitas vezes ela traz aquilo que o Senhor tem para nós. Em Hebreus 10, 22 fala assim, ó. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Hebreus 10, 22 diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados por água pura. Qual é essa água? O que nos lava? Ontem sobre a Santa Ceia é um dia lindo, né? É uma festa, é uma comemoração tão bonita. E o sangue de Cristo nos lavou. Por que que nós não entendemos que aquilo que Deus tem para nós é lindo, que o nosso futuro está nas mãos dele? Falar que a gente entrega o nosso futuro na mão dele é fácil. É falar da boca para fora, mas realmente entender que o nosso passado não fala daquilo que nós somos hoje, que seremos amanhã. Que a gente realmente confia no Senhor, aquilo que Ele tem para nós é lindo. As maravilhas do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E a gente muitas vezes atrasa isso sobre a vida, né? E, queridos, realmente a culpa não pode nos parar. Eu falo isso pela minha vida, né? Mais um dos motivos que o Senhor, assim, saltou aos meus olhos o ressentimento, a raiva, né? Muitas vezes o que aconteceu conosco lá atrás gera esse sentimento, esse ressentimento, essa raiva, né? E a gente quer culpar alguém, a gente quer uma pessoa, a gente quer alguém para realmente culpar e pôr, né, a culpa da nossa vida não prosperar, a culpa da nossa vida espiritual não crescer, a culpa de não ouvir mais o que Deus tem para falar conosco. O ressentimento, ele gera mágoa. Ele, ao invés da gente se aliviar, perdoando aquele que nos magoou, aquele que nos feriu, aquele que realmente fez algum mal pra gente lá atrás, a gente prefere guardar a mágoa, né? E a mágoa, ela consome a gente. A mágoa, ela não permite realmente que Deus consiga trabalhar na nossa vida. O ressentimento, muitas vezes, ele impede a gente de fazer muita coisa. E a raiva, ela reflete de que maneira? A raiva, ela vem de maneira nociva, e tanto com a gente quanto com o outro. Muitas vezes a gente machuca o outro por raiva e ressentimento de uma outra pessoa, de um outro assunto, um outro motivo do que Deus tem feito, né? E a gente duvida daquilo que Deus tem. Por quê? A gente se questiona, por que Deus não fez? Não, Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo. É a gente que impede realmente o realizar dele na nossa vida. E muitas vezes o nosso machucado, a nossa ferida, machuca muito mais o outro. A mágoa, ela faz não só machucar a gente, mas quem está à nossa volta, a família, os amigos, aqueles que realmente estão conosco, são machucados pela nossa ferida, porque a ferida está aberta, ela não foi cicatrizada, ela não foi curada. E falar, não, eu esqueci, eu já sou curada. Realmente, só quando a ferida é cutucada que a gente sabe, que a gente consegue realmente falar sobre isso e entender que a gente precisa ser curado. O nosso passado, a gente não pode mudar, né? Aquilo que aconteceu lá atrás, independente de com quem fez, como que aconteceu, o que foi, a gente não consegue mudar. Mas o nosso futuro depende daquilo que nós pretendemos, né, fazer. Se é liberar um perdão, se é pedir um perdão, né, a Deus, a pessoas, e entender que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Você toma essa decisão. Você decide se perdoar e perdoar, liberar o outro, liberar a sua vida, né? Já imaginou se Deus
realmente tivesse toda essa resistência para nos perdoar, se a gente erra todo dia, a gente peca, a gente blasfema, a gente muitas vezes faz coisas que desagradam o Espírito Santo, que afasta ele de nós, né? E o Senhor, ele vem, né, através da sinceridade do nosso coração e nos perdoa e realmente cuida daquilo que é nosso, de nós, dos nossos, né? E isso reflete só através da nossa vida, daquilo que realmente a gente coloca no nosso coração e libera através de palavras. A gente precisa liberar, a gente precisa declarar isso, né? Falar da boca para fora é realmente, para nossa vida, não nos traz nada, pelo contrário, atrasa aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, o ressentimento, a raiva, a mágoa, né? Realmente ela faz definhar, né? Aquilo que o Senhor fala na palavra, que Ele quer que a gente cresça em sabedoria, que a gente cresça em graça, realmente não acontece por causa da gente mesmo, por causa daquilo que a gente faz, que a gente deixa de fazer e não permite que o Senhor faça através da nossa vida, né? Vamos ler rapidinho Romanos 12. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 17. Por favor. Ó, a palavra diz assim. Deixa eu achar aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Queridos, Deus diz, a palavra diz que nós precisamos retribuir. E falar é fácil às vezes, né? Às vezes quando a gente é machucado, quando a gente é traído, quando a gente é ofendido, ou muitas vezes quando a gente não é ouvido, né? Quando aquilo que eu penso não está de acordo com aquilo que o outro pensa, isso pode gerar em mim uma ira, uma mágoa, uma decepção, né? E eu vou retribuir de que maneira? Vivendo realmente aquilo que Deus tem para mim. A palavra do Senhor, ela tem imensos motivos para que a gente realmente não faça o mal. A palavra diz mais de 300 vezes que a gente não precisa temer, né? Que a gente não precisa temer. E por que a gente teme fazer o bem, né? Viver a palavra. Isso realmente traz pra gente tudo que o Senhor tem pra nós. Isso atrasa os planos do Senhor pra nós. E a gente não consegue viver aquilo que Ele tem. Os planos, a gente fala muito sobre isso. Os planos de Deus são muito maiores que os meus. Mas realmente a gente tem deixado que os planos de Deus se cumpram sobre a nossa vida, né? O que nós temos feito que tem afastado esses planos, que tem impedido esses planos de acontecer, que tem nos parado, né? Que nós possamos realmente entender que realmente somos nós que proibimos, somos nós que impedimos, somos nós que paramos muitas vezes, por realmente não acreditar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Uma coisa que Deus falou muito sobre a minha vida foi sobre o medo, né? Quando me foi falado que eu iria participar dessa manhã com Deus, o medo realmente veio sobre mim assim de uma maneira tão grande que eu perdi sono, eu perdi controle sobre muitas coisas do que eu fazia. Isso realmente tendo meu devocional com Deus todas as manhãs, lendo a palavra, buscando em Deus aquilo que eu queria, mas e aí eu teria que compartilhar, eu teria que passar para alguém. E eu sempre tive muito
receio com isso, da exposição, e não por vergonha de falar de Cristo, mas de ser vista, né? A preocupação de que vão me olhar, vão me ver, vão comentar, e isso realmente para mim sempre gerou um desconforto muito grande, né? E o Senhor, assim, na palavra que eu ia lendo, nos versículos e livros, os versículos iam brotando de uma maneira falando muito sobre o medo, né? E o Senhor veio com isso pra mim. Eu estou tendo medo, né? Porque esse é um sentimento, né? A palavra fala que a gente não precisa ter medo, né? Mas ou eu estou sendo covarde. Tem uma diferença, né? Da covardia e do medo, né? Provavelmente, como aconteceu na minha vida, pode ter acontecido na vida de muitos de vocês que estão assistindo, que vão assistir, por traumas, por realmente lembranças, né? Porque a palavra diz que a gente perdoa, a gente não vai esquecer, mas isso já não vai mais me machucar, isso já não vai me parar, isso já não vai interferir naquilo que Deus tem pra minha vida, né? Mas independente do motivo, o medo nos faz muitas vezes perder a oportunidade, né? A gente evita correr risco, a gente evita se provar, né? Tentar coisas novas e o novo de Deus muitas vezes a gente evita. Por quê? Né? Se eu posso, o medo de se frustrar, o medo de não agradar, o medo de falar alguma coisa errada, né? E muitas vezes esse medo ele vem repetidamente na nossa mente, né? O inimigo ele usa isso para realmente pôr em dúvida aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Deus tem feito. A gente lê, né, todos os dias que o Senhor faz, Ele fez. Ele não só fez lá atrás, os milagres deles vêm sendo feitos todos os dias. A gente tem visto milagres de cura, de transformação, sabe? E às vezes a gente não acredita. A gente vê, a gente comenta, a gente fala sobre isso, mas na hora que é com a gente duvida que pode acontecer, né? O medo, ele é uma prisão, ele é um encarceramento voluntário, porque ninguém me causou medo, o medo veio de mim, o medo, ele surgiu dentro de mim, ninguém veio me causar medo. Quando foi me falado, Deus me falou que a gente precisa participar, que você vai estar junto com a gente. E por que a dúvida, né? Se o Senhor disse, o Senhor falou, né? E a gente falar assim, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu entendo que Ele vai falar comigo, que Ele fala comigo todos os dias, mas na hora que vem uma coisa que sai da nossa zona de conforto, a gente duvida daquilo que o Senhor vai fazer, porque de nós não tem nada bom, nada que vem de mim, de bom sou eu, né? E tudo que vem de bom de mim é dele. E eu aprendi uma coisa muito assim, que gravou na minha mente, que isso assim, foi um divisor de águas realmente. Que a partir do momento que as pessoas verem Deus através da minha vida, é isso que importa. O medo de me verem, de me olharem, de me julgarem, não pode me parar. Porque é Cristo que as pessoas têm que ver na minha vida e na sua vida, né? A gente foca muito no que eu estou aparecendo, eu vou ser vista. Mas e o que vai ser falado? A palavra do Senhor vai ser ensinada, vai ser pregada, vai ser comentada. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Então a gente se sabota, a gente deixa de correr o risco de realmente ser usado pelo Espírito Santo. Isso é um risco, porque é sério, não é uma brincadeira. Isso não é uma coisa qualquer, né? Isso é uma responsabilidade. E é tão bom você saber que Deus realmente ele se importa com você e você falar para pessoas que ele se importa com elas, que ele quer elas, que ele anseia um relacionamento com elas, né? Por que a gente tem tanto receio, tanto medo, né? De desenvolver isso, né? Tudo que pode impedir, né? O relacionamento meu com Deus, seu com Deus, né? Não alegra ele, não satisfaz ele, né? A gente acorda todas as manhãs realmente buscando
né? Pedindo, Deus, obrigada pelo meu dia, obrigado pela minha noite, obrigado por mais pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E na hora que a gente sai da nossa zona de conforto, o medo traz uma reação completamente diferente, né? E Deus tem, né? Muito mais para cada um de nós. Muito, 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 muito mais, né? E a gente impede. Quando o Senhor trouxe à minha mente sobre ser covarde, né? Covardia é uma palavra forte, né? É uma palavra assim que às vezes assusta. Poxa, será que eu sou covarde? Né? O medo que tem acontecido, que tem aparecido sobre a minha vida, será que me torna uma pessoa covarde? Será que realmente não me deixa crescer e impede muitas vezes a minha vida de evoluir, né? E o Senhor trouxe sobre a minha vida essa diferença, né? O covarde, ele deixa de fazer por medo. Ele não faz, ele para, né? Esse é o significado da covardia. Ele para. A gente para, né? A gente deixa de fazer pro outro, a gente deixa de fazer pro próximo, a gente deixa de fazer para Deus, a gente deixa de fazer para nossa família, né? E a covardia, ela gera isso na gente, essa paralisação. E isso pode me parar, né? E o medo, não. Eu posso sentir medo, mas eu não vou ser guiada pelo medo. Eu não vou parar pelo medo, eu não vou deixar de fazer pelo medo. Eu não vou deixar de cuidar pelo medo, né? Eu não vou deixar de viver aquilo que Deus tem pra mim, o que a palavra diz pra mim todos os dias, pelo medo, né? Nós estamos sujeitos a Ele todos os dias e a partir do momento que gera o desconforto, né? A covardia nos faz parar. Então, independente do que você esteja sentindo, se é por culpa, se é um ressentimento, se é uma mágoa, não seja no seu futuro um produto do seu passado, né? Por aquilo que aconteceu com você, por aquilo que fizeram com você, por aquilo que você fez, por aquilo que aconteceu. O Senhor, ele como eu disse, o Senhor, ele brilhou muito sobre a minha vida porque ele é especialista em novos começos, né? E os planos dele para nossa vida são tão, assim, diferentes daquilo que a gente pensa, né? Diferentes daquilo que a gente imagina, que a gente espera. Às vezes a gente se frustra porque o que a gente fala, o que a gente pensa, o plano que a gente faz não acontece da maneira que a gente quer. E o Senhor vem e nos surpreende com maravilhas, com perfeição, né? A gente aprende com Ele tanto e às vezes a gente não acredita naquilo que Ele pode fazer por nós, né? Então que nessa manhã nós possamos entender que nós não somos covardes. Nós não podemos deixar que o inimigo use isso contra nós, né? Use o nosso passado, use uma ferida, um trauma, uma mágoa para nos paralisar, né? E impedir que aquilo que Deus tem para nossa vida se cumpra, né? A gente evita muitas vezes de falar sobre isso, né? Assumir realmente que eu tenho uma mágoa, eu tenho uma tristeza, eu tô brava, eu tô, né, magoada e a gente impede que aquilo que Deus tem para a vida da gente, né? A gente às vezes procura um culpado para aquilo que não aconteceu ou que aconteceu na nossa vida. Mas o Senhor, ele tem um renovo todos os dias. E o futuro que ele tem para cada um de nós é incrível. É só a gente que não consegue enxergar, né? Não consegue entender que a palavra dele fala todos os dias que aquilo que ele tem para nós é diferente, é maravilhoso, é lindo, né? Vamos abrir, é o último, tá, irmão? Vou parar para não ficar tão cansativo. Mas é 1 João 4,18. É o último, tá? 1 João 4,18. Ó,
A palavra fala assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. No amor não há medo. No amor não há medo. E nós falamos que o Senhor é amor. No versículo 19 fala assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Qual é a dúvida, né? Do amor. Por que a gente duvida, né? Que Ele nos ama, independente daquilo que aconteceu com a gente, né? A palavra diz que nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos amados por Ele, né? O amor dele nos renova, nos refaz, nos refrigera, nos transforma, né? E às vezes a nossa confiança no Senhor, ela é instável, ela não tem um nível, né, de estabilidade, por N motivos, né? Eu falei alguns aqui hoje, mas o Senhor foi, né, me mostrando vários outros que aconteceram comigo, que eu usei como desculpa muitas vezes para falar: não, Deus não faz na minha vida por isso, Deus não transforma a minha casa por isso, Deus não faz na vida daquele que eu quero por isso, né? A gente põe desculpas, a gente impõe coisas para que o Senhor não trabalhe, né? A gente ora pedindo a Deus: Deus, faça através da minha vida, faz na minha vida, transforma a minha vida, e a gente impede que Ele faça. Não é uma contradição, né? Realmente a gente falar: Deus faz, Deus eu te amo, Deus faz de mim o teu querer. Meu Deus, o que é falar isso? Faz de mim, Deus, o teu querer. E falar e realmente não deixar, não permitir que o Senhor faça, né? E parar. Às vezes a gente fica pensando, né? Nossa, por que parece que nada acontece? Por que parece que o que eu faço não gera resultados? Ou eu não ouço mais a voz do Senhor, né? Mas é difícil pra gente assumir. Eu parei a minha vida. Eu parei de ouvir a voz do Senhor. Eu realmente não dei espaço. Eu realmente não liberei, né, um espaço para que o Senhor fizesse sobre a minha vida. Isso não pode me parar. Isso não pode, isso não vai me parar. Isso não deve te parar. A confiança do Senhor, ela é plena. Ela é cristalina. O amor do Senhor por nós, ele é tão grande, né? Ontem na Santa Ceia a gente falava muito sobre isso. Jesus se entregou. Existe maior amor que isso? Né? Às vezes a gente conversa e fala: você morreria pelo seu filho? Você morreria pelo seu marido? Você morria pelo seu próximo? Né? Você realmente se entregaria a sua vida pelo seu próximo? E o Senhor Jesus veio, morreu por nós. Prova de amor maior eu não conheço, né? A palavra diz que pode uma mãe se esquecer de um filho. A gente fala: não, imagina, de maneira nenhuma, mãe se esquecer do filho. Pode acontecer, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Nos dias de hoje isso é muito fácil de acontecer. Mas o Senhor, ele jamais se esquece da gente. Jamais ele nos deixa. Nós nos afastamos dele. Nós deixamos um abismo enorme entrar entre nós e ele, e impedir aquilo que ele tem para a vida da gente, né? Por que a gente faz isso, né? Não sei vocês, mas eu já me questionei muito sobre isso, né? Por que eu peço tanto a Deus que Ele faça na minha vida, que Ele faça na minha casa, que Ele perdoe os meus pecados todos os dias? E às vezes eu me vejo julgando, me vejo falando e não acreditando naquilo que Deus tem, naquilo que Deus fez. Ele já fez. E a gente não deixa acontecer. A gente impede, né?
No meu caso, de um tempo pra cá, é o medo, né? O medo de não ser entendida ou de não ser bem compreendida, mas não é esse o foco, né? As pessoas não precisam me ver, as pessoas não precisam me evidenciar. O que tem que ser visto através da minha vida é Cristo, né? É Ele que é o meu foco, é Ele que precisa ser falado, que se precisa ser levado, né? E vidas precisam ser alcançadas. E o Senhor nos colocou nesse mundo para isso, né? A palavra realmente fala que a gente precisa disso, né? E o conhecimento? Às vezes a gente peca por falta de conhecimento. De falar, eu busco a Deus, eu falo com o Senhor, eu oro, né? Mas e aí? O que Ele realmente colocou aqui pra minha vida, eu tenho permitido acontecer? Eu tenho permitido que realize sobre a minha vida? Isso vai refletir, isso reflete na minha casa, isso reflete no meu casamento, isso reflete nos meus filhos, né? Em toda a minha vida, seja qual for a área, né? E impedir, não, eu vou impedir só isso. Não. Se eu impeço isso, eu impeço que o Senhor trabalhe em qualquer outra área da minha vida, né? Ele quer fazer, Ele quer trabalhar, mas as minhas emoções muitas vezes impedem. Os meus pensamentos muitas vezes impedem, né? Eu posso não estar pronunciando com a minha boca naquele momento, mas o inimigo, ele lança sobre a minha mente isso, né? E eu tô dando lado para isso. Para quem que eu estou dando lado? Para quem que eu estou dando a direção da minha vida? Essa é a palavra. Quem está me dirigindo? Para quem eu estou deixando dirigir a minha vida? Ele vai me fazer crescer, ele vai cuidar daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, ou ele vai me parar? Ele vai impedir, né, os planos do Senhor para mim. Então, nessa manhã, eu espero muito, muito, muito. Eu oro muito a Deus que tudo isso que o Senhor falou para mim, que Ele trouxe para mim e que Ele me permitiu compartilhar com vocês, sirva de alguma maneira para nos fazer despertar, né? Que a gente entenda que o Senhor, Ele tem todos os dias um novo começo para nós. Independente do que você fez ontem, independente do que semana passada aconteceu, independente do que fizeram para você lá no passado. O seu futuro, ele depende daquilo que você propôs para o Senhor, daquele espaço que você deu a Ele, né? Entregar a vida a Ele, realmente entregar a vida a Ele, ser dirigido por Ele, ser conduzido por Ele, que nós possamos assim dizer realmente de todo o coração: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, me dirige, me mostra o caminho e não permita que eu pare. Não permita que eu me estagne, que eu me conforme com aquilo que está acontecendo, né? Que eu, todas as manhãs, a todo momento, eu tenha essa sinceridade no meu coração, de buscar a Deus e de deixar Ele trabalhar na minha vida, de não impedir, não ser covarde, né? É isso que eu tenho pensado muito nisso, né? Que Deus tem colocado no meu coração. O medo não me condena, o medo não me destrói, mas a covardia me afasta, a covardia me para, a covardia impede que o Senhor faça na minha vida, né? Então, que nessa manhã você tenha entendido, que o seu coração possa ter sido tocado por aquilo que o Senhor tem me falado, né? Que cada dia nós possamos realmente nos perdoar, nos livrar desse fardo, desse peso, né? Que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nós, né? Impedindo que o Senhor faça na nossa vida. Amém?
Queridos, que, né, você possa ter sido transformado, que o seu coração possa ter sido tocado por isso. Porque o Senhor falou na minha vida, Ele continua falando, e que você receba do Senhor, né, aquilo que Ele tem para você. Isso o Senhor trouxe para mim, foi necessário que Ele falasse comigo dessa maneira e que Ele fale com você, amém? Que Ele entenda, que Ele traga clareza para sua mente, para o seu coração e que Ele fale com você todos os dias, né? Não deixe o inimigo te parar, não deixe ele trazer à sua memória coisas que te parem, que te impeçam de falar aquilo que Deus tem para você, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, Deus, mais uma vez eu quero Te agradecer, Deus. Eu quero louvar o Teu nome, eu quero derramar o meu coração na Tua presença, Senhor. Senhor, que nessa manhã eu entenda, eu compreenda e a minha mente, Senhor, traga à existência a Tua palavra e que nada, Senhor, independente do que seja, me pare. Tira, Senhor, todo medo. Traz, Senhor, o resplandecer do Teu amor sobre a minha vida e sobre a vida de cada um, Deus. Nós Te amamos, Senhor. Nós queremos cada dia mais a Tua presença sobre a nossa vida. Que nós possamos viver a Tua palavra, Senhor, realmente. Entender o que é depender de Ti. Entender a Tua palavra e falar mais de Ti, Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Se alguém, Deus, com mágoa, com culpa, Senhor, com ressentimento, com ira ou com medo, Deus, que nesse momento ele seja completamente curado, Deus, e que o Teu amor, Senhor, se faça presente sobre a vida dele. Jesus, eu peço perdão, Senhor, por muitas vezes duvidar daquilo que o Senhor tem para mim, que nós possamos entender que os Teus planos não são os nossos e que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. Deus, eu Te agradeço, Senhor. Eu Te louvo e Te engrandeço todos os dias, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe, viu? Que o Senhor fale com você. E semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Vai ter mais uma pessoa aqui para falar do amor de Deus com você, né? Envie para mais alguém. Mande para mais alguém isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós e com mais pessoas, mais corações, né, serão alcançados pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Eu amo vocês, sirvo vocês. Obrigada por estarem aqui comigo e por estarem intercedendo por mim, eu tenho certeza, né? Eu amo vocês, Deus abençoe, viu? Uma ótima semana, que o Senhor realmente cuide de vocês em todos os momentos. Acredite nisso, viu? Ele cuida. Ele supre, Ele realmente ama. Vamos viver o amor dele. Amém? Deus abençoe. Graça e paz.